Oi pessoal, hoje nós vamos ter a prova de recuperação sobre corrente elétrica. Eu já enviei a correção da prova para vocês na semana retrasada, se não me engano, né? A última aula que a gente teve, semana 16. Eu fiz a correção por escrito. Hoje eu vou fazer um vídeo explicando para vocês reverem o conteúdo, certo? Aí na sequência vocês têm a prova de recuperação para fazer, ok? Então, primeira questão, e a gente tem uma questão de assinalar, nada muito complicado. Ao ligarmos dois corpos eletrizados com potenciais diferentes por meio de um fio condutor, há um escoamento das cargas elétricas de um corpo para outro. Se a diferença de potencial for grande, o escoamento das cargas intenso o suficiente, o fio condutor pode aquecer, o que indica de fato que houve a passagem de cargas elétricas de um corpo para outro. Dizemos então que o fio foi percorrido por uma corrente elétrica. Assim, chamamos de corrente elétrica. Então, nós queremos assinalar ali qual é o conceito correto da corrente elétrica. Letra A. Movimento ordenado de cargas neutras no interior de um condutor. Não, né, pessoal? As cargas que se movem são as cargas negativas. B. O movimento desordenado das cargas elétricas no interior de um condutor. Não desordenado não, tem que ser um movimento ordenado. C. O movimento ordenado das cargas elétricas no interior de um condutor. Então, a questão, a letra 1, resposta correta, é a letra C. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor. A D, o movimento ordenado de átomos neutros no exterior de um condutor, não faz sentido. E, a nuvem de elétrons livres que circula aleatoriamente em volta de um condutor metálico. Então também não, essa nuvem realmente existe, mas elas têm que estar se movendo ordenadamente dentro, não fora do condutor, para ser caracterizado uma corrente elétrica, certo? Então a única resposta correta na primeira era a letra C, movimento ordenado das cargas elétricas dentro de um condutor. Na 2, por que existem dois sentidos para a corrente elétrica, o real e o convencional? Ali eu passei para vocês uma resposta bem grande, bem completa, mas basicamente, o que a gente pode resumir isso? Quando foi criado o sentido para a corrente elétrica, os físicos ainda não tinham noção do que a corrente elétrica era feita. Então convencionou-se a corrente elétrica do polo positivo para o polo negativo. Hoje a gente sabe que quem se movimenta são os elétrons, e os elétrons tendem a se mover do menor potencial para o maior potencial, ou seja, do polo negativo para o polo positivo de um condutor de um circuito elétrico. Então, o sentido real da corrente elétrica, que é formada pelos elétrons, é o movimento dos elétrons do polo negativo para o polo positivo. Mas como já existia essa convenção, e a maioria dos equipamentos eletrônicos e das descobertas até então foram baseadas nessa convenção do positivo para o negativo, que é o sentido inverso, é o sentido do campo elétrico e não da corrente elétrica, se manteve esse sentido convencional. Então, se alguém for fazer um curso de elétrica, autoelétrica, eletrônica, vai ouvir falar muito desse sentido convencional do positivo para o negativo, certo? Mas na prática, quem se movimenta são as cargas elétricas negativas, são os elétrons, e eles se movimentam do polo negativo para o polo positivo. Então, por isso nós temos dois sentidos para a corrente elétrica, o real e o convencional, que foi estabelecido antes da descoberta da corrente elétrica, o que a corrente elétrica era feita propriamente dita, certo? Questão número 3. Por que a temperatura de um corpo elétrico aumenta quando ele é percorrido por uma corrente elétrica? Isso acontece porque quando uma corrente elétrica atravessa um corpo, ela vai encontrar obstáculos. Ela não vai encontrar um caminho livre, desimpedido para ela passar. Muito raramente. Só os condutores, os melhores condutores, por exemplo, como o ouro, que aquecem muito pouco, ou os supercondutores, em que a gente vai ter um caminho quase livre, mas ainda vai encontrar uma barreira ou outra para essa corrente elétrica percorrer esse caminho, percorrer esse condutor. Então, como ela vai encontrar barreiras, ela vai se chocar. Quando a corrente elétrica se choca com essas barreiras, ela libera energia, ela produz energia, e essa energia se transforma em calor, certo? Então, o calor que a gente observa no aquecimento dos equipamentos eletrônicos, por exemplo, um celular, uma televisão, uma batedeira, qualquer coisa que está ligada na corrente elétrica, ela aquece um pouquinho. Por que ela aquece? Por causa da passagem da corrente elétrica. Esse efeito é chamado de efeito Joule, certo? Então, esse aquecimento ocorre devido às barreiras encontradas pela corrente elétrica ao atravessar o condutor.
Quanto maior o número de barreiras, maior vai ser esse aquecimento. Quanto menor o número de barreiras ao atravessar o condutor, menor vai ser o aquecimento desse objeto. Tá? E aí vai depender do que a gente quer fazer. Por exemplo, um chuveiro, um ferro elétrico, um secador de cabelo, a gente quer que aqueça. Então nós temos que utilizar um material de alta resistência, ou seja, que tenha muitas barreiras para a passagem da corrente elétrica para que esse equipamento aqueça. Já um celular a gente não quer que ele aqueça, né? A gente quer que aqueça o mínimo possível. Então eu tenho que usar condutores que têm uma baixa resistência, ou seja, que apresentam o menor número de barreiras possíveis para a passagem da corrente elétrica. Questão número 4, que é de assinalar. Nós temos, eu quero saber qual é a diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. Letra A, diz que não há diferença. Né, as duas são bem diferentes. Então, letra A, incorreta. B, a corrente contínua não mantém o sentido constante. Na verdade, ao contrário, a corrente contínua mantém o sentido constante. Então, a gente já elimina B. C, a corrente alternada mantém o sentido constante. Não, alternada não mantém o sentido constante, né? Alternada, ela varia, enquanto que a contínua mantém constante. Letra D, a corrente contínua mantém o sentido constante. Mantém. Enquanto a corrente alternada mantém a intensidade e o sentido variando periodicamente. Certo? Então, a alternativa correta da 4 é a letra D. A corrente contínua permanece constante, né? Se mantém sempre no mesmo sentido, enquanto que a corrente alternada pode manter a intensidade, mas o sentido dela varia periodicamente. A E diz que o gráfico da corrente contínua em função do tempo apresenta várias curvas ascendentes e descendentes, enquanto que o gráfico da corrente alternada apresenta uma linha reta paralela ao tempo. É o contrário, né? A corrente contínua apresenta uma linha reta paralela ao eixo do tempo, enquanto que a alternada apresenta uma curva ascendente e descendente, uma senoide, mostrando essa variação do sentido da corrente elétrica que aumenta e diminui. Então, a alternativa correta da 4, somente a letra D. Questão número 5, verdadeiro ou falso? E nós temos até aí. A, B, C, D e E. A. Em um metal, a corrente elétrica é produzida pelo movimento dos prótons e elétrons de seus átomos. Falso. Nos metais, só se movimentam os elétrons. Nas soluções líquidas, né, nas soluções eletrolíticas, a gente tem o movimento dos íons, das cargas positivas e negativas associadas aos íons que estão na solução. E nos gases, nos condutores gasosos, aí sim nós temos o movimento dos íons positivos, dos íons negativos e dos elétrons. Os três se movimentam. Mas em nenhum deles a gente vai ter o movimento de próton. O próton não se movimenta. Quem se movimenta é elétron, certo? Mesmo cátion, com carga positiva, é o átomo, né, que perdeu o elétron, não que ganhou o próton, que vai se movimentar. Letra B. Na passagem de corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam para a extremidade onde o potencial elétrico é menor. Falso. O elétron sempre se desloca para o potencial maior, ele é atraído pela carga positiva. Então, ele vai se deslocar do potencial menor em direção ao potencial maior, do negativo para o positivo. C. Na passagem de corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam no mesmo sentido que os prótons. Falso. Prótons não se deslocam. D. Na passagem de corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam para a extremidade onde o potencial elétrico é maior. E os íons positivos em mesmo número para outra extremidade. Falso, né, gente? No metal a gente não tem íon, a gente só vai ter íon em soluções eletrolíticas. Em soluções eletrolíticas, os íons negativos se deslocam no sentido do polo positivo e um polo positivo se desloca no sentido do polo negativo. E não tem elétrons se deslocando em solução eletrolítica, só nos gases. E, em um metal, os elétrons são os únicos responsáveis pela condução de eletricidade. Verdadeiro. Então, a única verdadeira era a letra E. Ok? Continuando, agora a gente vai para a parte de cálculos, para as contas que a gente tem para fazer. Número 6.
Uma seção transversal de um condutor é atravessada por um fluxo contínuo de carga 36 coulombs por minuto. Coulombs, carga, ΔQ, 36 por minuto, ou seja, a cada minuto. Variação do tempo vai ser igual a 1 minuto, o que equivale a uma corrente elétrica em amperes T. Nós queremos calcular o valor do I, que é a corrente elétrica. Primeiro passo, transformar esse minuto em segundos, porque a corrente elétrica é igual a carga elétrica dividida pelo tempo. Carga elétrica em coulombs, tempo em segundos. Lembra, 1 coulomb dividido por 1 segundo é igual a 1 ampere. Ok? Então, a gente vai precisar transformar esse minuto em segundos. 1 minuto tem 60 segundos, então basta multiplicar por 60. Então, o nosso ΔT vai ser igual a 60 segundos. E agora é só jogar na fórmula. 36 dividido por 60, e a gente vai ter 0,6 amperes. Fácil, né? Continuando, gente, questão número 7. Sabendo que em 20 segundos passam por uma seção reta de um condutor, 5 vezes 10 na 20 elétrons livres, calcule, letra A quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor, e letra B, a intensidade da corrente elétrica. Então, nós queremos achar o ΔQ e o I. Cuidado aqui que a gente não tem nem o valor do I, né? Então, não dá para usar a fórmula da intensidade de corrente para achar o ΔQ. O que nós vamos ter que fazer? Primeiro passo, achar o ΔQ. E aí a gente vai usar aquela fórmula lá do início do ano. ΔQ é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Lembrando que a carga elementar de um condutor é sempre 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, que é a carga de um elétron, certo? Então, a gente vai calcular o ΔQ. Como eu tenho o número de elétrons, 5 vezes 10 elevado à 20ª potência, vezes 1,6, que é o valor da carga elementar, vezes 10 elevado a menos 19, e a gente vai aplicar a regrinha da matemática. A gente vai multiplicar 5 vezes 1,6, segundo ali minha colinha honesta, né? Vai dar 8. Copiamos o 10 e nós vamos somar os expoentes. 20 mais menos 19, a gente diminui e prevalece o sinal do maior. Então, vai ficar mais 1. Coulombs. Chegou aqui, o aluno já acertou, tá? Pode parar aqui. Ou a gente pode resolver. 10 na 1 é 10, 8 vezes 10, ΔQ vai ser igual a 80 coulombs, certo? Então, essa aqui será a resposta da letra A. Calculamos a quantidade de carga elétrica. Agora, para calcular a intensidade de corrente, é só pegar a carga e dividir pelo tempo. Nosso tempo já está em segundos, a gente não precisa transformar. Então, eu vou pegar 80, que é a carga elétrica, e dividir por 20. Aí, matemática e interação, né? Corta zerinho com zerinho. E 8 dividido por 2, minha corrente elétrica será igual a 4 amperes. E essa vai ser a resposta da letra B. Certo? Perguntas? Não? Vamos para a última, então, questão número 8. Última questão e a gente encerra por hoje. Questão número 8. Nós temos a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor, que é 4,8 amperes, durante 5 minutos. Temos o tempo. Sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a gente quer calcular a quantidade de carga elétrica que atravessa esse condutor em coulombs e o número de elétrons livres que está atravessando esse condutor também. Então, o primeiro passo para achar a carga elétrica, não dá para usar a fórmula do N, porque a gente não tem o valor do N. Então, nós vamos usar a fórmula do I. A intensidade de corrente é igual à quantidade de carga dividida pelo tempo em segundos. Queremos achar o ΔQ. Cuidado que o nosso tempo está em minuto. Então, o primeiro passo, transformar minutos para segundo. 1 minuto, 60 segundos. Então, 5 vezes 60, nós vamos ter 300 segundos, certo? Então, a intensidade de corrente
é 4,8. Não temos o valor da carga, queremos determinar. O nosso tempo vai ser igual a 300 segundos. 300 está dividindo, nós vamos passar multiplicando. 4,8 vezes 300. E segundo a minha cola honesta, 1.440 coulombs. Esse vai ser o valor da carga elétrica que vai atravessar esse condutor. Agora, para achar o número de elétrons é fácil. A gente tem a quantidade de carga, né? A quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, nós vamos ter 1.440 igual a N vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá, multiplicando, a gente passa dividindo 1.440 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 vai ser igual ao N, que é o que nós queremos determinar. O número de elétrons que está atravessando o condutor. Então, aqui a gente vai dividir 1.440 por 1,6, isso vai dar 900. Copio 10, negativo, ele vem para cima, ele vai subir, vai ficar positivo, né? Porque aqui seria a potência de 10, lembra de divisão, permanece a base, diminui os expoentes. Como não tem potência em cima, menos 19 com menos 19, mais 19 elétrons. Que a gente pode deixar assim, tá correto, né? Chegou aqui, o aluno acertou, mas na hora de assinalar nem sempre aparece esse resultado, certo? Então, a resposta na prova era 9 vezes 10 na 21. Então, o que a gente fez? Esses dois zerinhos aqui, a vírgula estaria aqui, a gente vai andar com a vírgula para frente, duas casas, né? Vai acrescentar dois expoentes aqui, então 19 mais 2, 21. Então, a resposta correta para ser assinalada era 9 vezes 10 na 21 elétrons. Ok? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor esse assunto. Qualquer dúvida, perguntem, entrem em contato, certo? Boa sorte na prova de recuperação e até a próxima!